Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Maravilha estarmos na casa do Pai, mais uma vez, para podermos sim exaltar e glorificar o nome dEle, porque hoje é um dia que eu creio que não só os evangélicos, os crentes, mas que o mundo deve ficar muito feliz, porque hoje foi a ressurreição. Hoje foi o dia que Deus permitiu com que o seu único filho morresse na cruz por nós, pelos nossos pecados, e hoje ele voltou à vida e subiu aos céus. Amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. É um momento tão alegre, tão feliz, que nós não podemos nos ater só no dia da Páscoa, do coelhinho, dos ovos. É um momento que nós temos que sim, estar na presença do Pai cada vez mais, e que a alegria de Deus toque cada vez mais nos nossos corações, porque nós devemos andar na presença de Deus, nós devemos sim levar a palavra aos quatro cantos do mundo, porque Deus vive e Ele está no nosso meio. Todos acharam? Mateus 28 diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais medo, pois eu sei que buscai o Jesus que foi crucificado, e ele não estava aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, ou já estava. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Jesus, ele nunca desampara ninguém, ele não desampara seu filho, ele está conosco a todo momento e em todo lugar. O nosso Deus, o nosso Pai, ele não permite que nós possamos andar fora dos caminhos dele. Ele permite sim que nós estejamos nos seus passos, mas também nós tenhamos que neste momento abrir os nossos corações, fazer com que nossa presença esteja na presença de Deus, porque Jesus, ele dá a nós o livre-arbítrio, ele dá a nós o querer. Eu quero estar no caminho de Deus, ou eu não quero. Deus é tão bom que ele te deixa você escolher, e nós não podemos permitir com que os nossos passos seja diferente do que Deus quer, porque Deus, ele não esquece de nenhum de nós, e nós tenhamos a nossa vida de pedidos, de oração, de eu quero, mas tudo que aquilo que você quer, você estar na presença do Pai, você está lá glorificando, exaltando, nós estamos orando para Deus, mas que Deus nos permita a sua presença, que Deus nos permita que nós possamos estar sobre seus caminhos, e o agir de Deus em nossas vidas. A constante presença do Senhor na nossa vida é a garantia de que Ele nunca nos abandonará.
o Senhor disse a Jacó: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te forem tomar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Quando Jesus disse, até o que haja feito o que te tenho dito, é a promessa dele na nossa vida. E nós temos promessa na nossa vida. Deus te prometeu alguma coisa? Se Ele prometeu, Ele cumpre. Deus não é o Deus da brincadeira, da mentira. Ele está conosco 24 horas. E não pense que quando você está naquele cantinho sozinho, você faz o que quiser porque ninguém está vendo. Eu, Raskin, posso não estar te vendo, mas Deus está. Deus, Ele está em todos os cantos deste mundo. Hoje é um momento que nós devemos levantar a nossa voz, o clamor, o agradecimento a Jesus pela sua ressurreição, o agradecimento a Jesus por estar conosco, porque às vezes você pensa, eu estou com Jesus. Você tem que agradecer por Jesus estar com você. Porque eu sempre, antes de ser evangélico, eu imaginava, para que eu vou para uma igreja se Deus me dá tudo? Não, Deus, Ele permitiu com que eu tivesse adquirido algumas coisas, só que o tudo para nós é a glória de Deus. Tudo para nós é a bênção que vai nos dar lá no final da nossa história, porque não é o meu carro que vai fazer diferença, não é minha casa que vai fazer diferença, não é aquela terra que eu comprei para fazer um sítio que pode fazer a minha diferença, porque a hora que Deus disser assim, desliguei o botão da tua vida, pode ter certeza, que esta folha vai ficar aqui, e eu quero estar na presença do Pai, eu quero estar na presença de Deus. A constante presença de Cristo em nossa vida nos garante proteção e segurança. O Senhor disse a Davi: eu fui contigo por onde quer que fostes, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Há pouco tempo atrás, pastor, eu fui aprender que Deus às vezes permite com que o Senhor, cada um de nós passamos por um deserto, para nos fortalecer. Ele primeiro nos quebra, todinho. Quando você não aguenta mais ser quebrado por Deus, você diz, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais andar, eu não posso escutar o telefone tocar, porque eu estou enlouquecendo, eu estou chorando pelos cantos, sem poder falar para ninguém, eu não posso entristecer a minha esposa, eu não posso entristecer os meus filhos, mas aquilo tudo é para que eu tenha esta conversa com o Pai, aquilo tudo é para que Ele permita o meu contato, a minha aproximação, que Ele saiba que eu fique cada vez mais quebrado. A minha tristeza naquele momento me faz com que eu me aproxime cada vez mais com Deus. E aí eu venho com uma situação onde se diz que nós evangélicos, nós temos que permitir o agir de Deus em nossas vidas. Márcio, o agir de Deus é andar sempre nos caminhos de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, permitindo com que as pessoas conheçam Deus pela sua história, pela sua vida. Hoje em um almoço de família, pela primeira vez, depois de 15 anos, eu vi um irmão que almoçava comigo, pastor, declarar o que passou na sua vida para outras pessoas que não eram evangélicos.
e eu vi no rosto dele a lágrima escorrer, porque o sofrimento dele foi tanto, que ele não tem coragem de contar para as pessoas. Apesar de não ter coragem, hoje ele abriu o coração, porque ele já morreu 3 vezes, e Deus permitiu. Não morra, ressuscite, e vá levar essa história para cada pessoa que tem dúvida, que não tem a fé, porque nós temos que ter só 2 coisas na vida, nós temos que ter fé, e acreditar fielmente, em tudo aquilo que Deus faz para a sua vida. Nós temos que crer, porque esse rapaz, que contou a história para nós, que eu já sabia, eu presenciei, eu fui a pessoa que liguei para os pais dele e disse: vem que o médico disse que ele já morreu, e traga a família para fazer o velório. Ele ficou com 48 quilos, ele ficou louco, ele não andava, e o médico disse: morre de hoje para amanhã, e se não morrer, a sequela vai ser grande demais na vida dessa pessoa, porque ele ficou louco de verdade. Ele pescava dormindo, ele falava coisas de outro mundo sentado, e daqui a pouco voltava. Ele sofreu tanto, e ficou 1 ano na cadeira de roda, e Deus simplesmente fez assim para ele: eu não vou permitir que fique na sua vida sequela alguma. A sua história tem que ser vivida e ouvida por outras pessoas, porque eu sou teu Deus. Eu não vou permitir que nada te prejudique, porque eu sou o Deus do impossível, aquele que nada é impossível. Eu faço milagres, e fez milagre na vida daquele irmão. Ele é um presbítero, ele ficou com 48 quilos, ele ficou com vergonha de poder falar com outras pessoas, porque ele parecia uma caveira. Ele se sentiu envergonhado pela aparência, pela loucura, pela cadeira de roda. Mas Deus, ele simplesmente disse: sua história não acabou, agora eu vou te reformar, eu vou fazer você ressurgir das cinzas, para que você conte sua história para todos que estiver ao seu redor, nos 4 cantos do mundo. Se Deus estiver na direção da nossa vida, e formos fiéis a Ele, nada será impossível, e Ele opera os milagres na nossa vida, permitindo que o nosso fardo fique mais leve, porque Deus nos conhece, Deus sabe o quanto você pode carregar, e aí quando Ele sabe que você já está começando a se dobrar, que não aguenta mais, Ele disse: deixa que de hoje em diante esse fardo eu levo, de hoje em diante eu permito com que a sua história modifique, eu permito com que você possa caminhar na minha presença, porque todo aquele que permite que Deus dirija a sua vida, você terá uma vida mais leve, mais tranquila. Os filhos de Israel subiram o Egito, mas na presença de Deus, nós não podemos fazer nada se não for na presença do Pai. Deus, Ele está conosco 24 horas, Deus está conosco em qualquer lugar que nós possamos estar. Por isso, nós não podemos permitir, de maneira alguma, a nossa ausência ou o caminho reto. O crente deve sempre progredir em sua vida espiritual, buscar mais a presença do Senhor, buscar mais e mais e mais. Basta você: eu não tenho tempo de orar. Por que não tem tempo? Você dirige falando com Deus. Você trabalha como vigilante, nos momentos que está naquele cantinho sossegado, quieto, ore, fale com Deus. A oração a Deus também pode ser através de uma conversa. Eu converso com Deus
o tempo todo que eu estou dirigindo. Enquanto eu estou no volante, eu estou pedindo a Deus a proteção, mas eu estou orando por cada um dos irmãos. Tem irmãos aqui que nem imagina que o irmão Raskin ora por você. Eu peço a Deus que te dê o livramento. Eu peço a Deus que ouça as suas orações, porque Ele escuta, irmã, a sua oração. Ele sabe o que você quer. Ele conhece cada um de nós, desde o ventre das nossas mães, e Ele sabe o que seria aquela trajetória da sua vida. Ele sabe o que você quer, o que você pretende, aonde você quer chegar. Mas aí vem aquela situação aonde nós que já somos de mais idades, nós temos nossas famílias. Eu acredito que isso acontece com todos os pais e as mães, que nós nos preocupamos com os nossos filhos. Os nossos filhos já começam a ser as nossas preocupações, as nossas orações, e nós buscamos a Deus para que não desampare o meu filho, para que Ele dê livramento ao meu filho, para que Ele permita com que os nossos filhos possam também estar no caminho dEle. E nós também devemos contar com a onisciência e onipresença de Deus, pois Deus usa sua onisciência para evitar que o homem guiado por Ele dê passos errados. Quando se quer dizer que evitar, é que nós estamos caminhando numa reta, aonde não tem ninguém na nossa presença, ninguém que não conta Deus, porque Deus está naquele lugar, Ele está ali, você caminhando por esses passos, de repente, na escuridão existe um buraco, você vai cair no buraco, Deus permite com que você mude a perna só para não pisar ali, e mesmo assim você não percebeu aquilo e não agradece a Deus. Nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Nós temos que agradecer a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele não fez, pois o Márcio cantou, se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, continua sendo Deus. Deus é o Pai, é o Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, e nós temos que agradecer sempre. Essa semana acabou, em um processo meu, uma família resolveu trocar o advogado. Trocar o advogado foi tirar o Raskin e botar outra pessoa. Mas eu sei o que iria acontecer naquele processo. Eu sei, e eu vinha pedindo a Deus que me ajudasse naquele processo. Eu pedi a Deus, me direcione, meu Senhor, porque o agir de Deus na minha vida, Ele é muito forte. Deus simplesmente, Ele tomou um rumo na minha vida e disse assim: eu vou te ajudar nesse processo, da forma com que eu quiser, da forma que Deus quis, não da minha forma. A forma com que eu queria era me dar vitória nesse processo. Deus, Ele não me deu vitória nesse processo, Ele me tirou do processo. E eu entendi por que Ele me tirou do processo. Porque lá na frente, a incomodação ou a perturbação seria muito maior do que se eu ficasse até o final. Porque naquele momento o dinheiro não me interessava, o que me interessava ali é a vitória, para que fosse sim dito, foi ganho. Deus não permitiu isso, Ele me deu um livramento, porque a situação era grave demais, mas Ele permitiu isso na minha vida, porque eu estava na presença do Pai, eu continuo na presença de Deus, eu oro a Deus, mesmo que muitas pessoas me vejam aqui chegando, 15, 20 minutos antes do culto, mas eu venho orando pela estrada, eu oro o tempo todo que está livre na minha vida. Andar nos caminhos de Deus, Ele não nos dá nada de ruim, Ele só nos traz vitória. O povo de Deus, que caminhou pelo deserto,
lugar onde ninguém poderia caminhar se não estivesse com roupas apropriadas para aquela viagem. Não poderia acontecer, só pôde acontecer aquele caminhar pelo deserto, porque existia sim a presença de Deus na vida daquele povo que tem que glorificar e exaltar cada vez mais, povo que tem que dizer a Deus: como eu cheguei lá? Eu cheguei lá porque Deus quis, Deus permitiu, e sua história não vai ser diferente. Cada um de nós que estamos aqui, nós oramos para Deus, nós pedimos para Deus, mas o querer de Deus é que manda nas nossas vidas. O querer de Deus é: eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, ele pode dizer assim: eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, mas quando eu quiser, porque na sua vida, na minha vida, manda Ele. Nós devemos estar sim, ali na oração, pedindo, buscando a bênção, e nós temos que saber buscar. Buscar não é só orar, buscar é trabalhar na função daquilo que você quer. Eu queria muito ser advogado, mas adiantava só orar? Não, eu tive que orar e tive que ir à luta, tive que fazer a faculdade, tive que correr atrás. Deus me abençoou por isso, Deus me abençoou, e cada um de nós estamos nessa situação. Você continua querendo alguma coisa? Busque, porque Deus não desampara o seu filho. Aprender novas experiências. O crente que é dirigido por Deus, aprende que os problemas são reais. Problemas são reais. Conheça os seus limites e saiba que Deus está no controle. Conhecer os nossos limites é continuar na luta cada vez mais e não entristecer quando a situação na sua vida modifica. Nós não podemos nos entristecer, ficar triste quando a situação começa a apertar, você não começa a dormir direito, você fica abalado, pensando que tudo vai acabar, mas não acaba, não acaba. Deus, Ele deixa nós passarmos por aquele sacrifício, passarmos pelo deserto. O deserto nada mais é do que um fortalecimento na nossa alma. Ter a real presença de Deus. Todo o povo de Israel podia ver e sentir a presença de Deus, a presença do Senhor, por meio de nuvens e de fogo. Nós devemos sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, porque se Ele ressuscitou, e Ele é onipresente, Ele é onisciente, e Ele está em todo lugar, Ele está aqui porque Ele conhece o seu querer, Ele conhece tudo de cada um de nós. Nós não podemos de maneira alguma ter medo, nós não podemos sentir medo pelo que estamos passando, porque o medo, ele é o ladrão da nossa fé. O medo é um sentimento terrível, pois é um ladrão da nossa fé. O medo nos deixa atento ao redor, como aconteceu com Pedro. Eu pregando sexta-feira na igreja, eu comentei sobre o medo. O medo faz com que a nossa fé seja diminuída. O medo faz com que nossa fé ela seja abalada. Eu comentei, pastor, que Pedro estava no barco, quando viu Jesus andar na água, e pediu a Jesus: Senhor, eu gostaria de andar com o Senhor nas águas. Jesus fez o quê? Vem, Pedro. Pedro tirou uma perna, tirou outra, e deu um passo, deu os dois. Daqui a pouco começou o vento, a onda subiu, molhou o rosto de Pedro. Pedro se assustou com medo, começou a descer, começou a afundar. Quando Pedro começou a afundar, ele sentiu o medo,
E o medo tirou a fé de Pedro. A fé em nossas vidas, ela tem uma importância tão gigante, tão grande, que a fé é que faz com que nós estejamos aqui, neste lugar. A fé é que faz nós buscarmos a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser buscada a todo momento, e nós tenhamos que crer que Deus existe, Deus está vivo. Quem crê que Deus está vivo? Oh, glória a Deus! E nós temos também uma situação chamada ansiedade. Ansiedade nada mais é do que eu querer algo, mas o meu querer não é o querer de Deus. O meu querer é um sentimento próprio. O seu querer pode não ser o querer de Deus. Deus, Ele vai nos abençoar pelo nosso querer. Ele vai nos abençoar pelo aquilo que buscamos. Mas Deus, Ele diz, o seu querer será abençoado, mas no momento que eu quiser. Pois no relógio de Deus, homem nenhum mete a mão. A mão, aquela que mexe no relógio do tempo, é só a mão de Deus. E não vamos buscar atropelar aquilo que você quer, que pode ser o que Deus não quer. Tenhamos um cuidado gigante, um cuidado e estarmos na presença do Pai. Não deixe de buscar a presença de Deus, pois Deus, Ele permite que as coisas aconteçam na sua vida, e às vezes é aquilo que você busca, mas para que você pense, não era bem isso, a minha história não era essa. A vida de um homem sem Deus pode estar como a terra no estágio original, sem forma e vazia. Quando se fala sem forma e vazia, nós temos que entender que no começo da história, quando Deus pegou aquele monte de terra naquela escuridão, sem forma, num lugar escuro, penumbro, frio, aquilo lá não tinha a presença de Deus ainda. Aí Deus simplesmente disse, vou criar o mundo, vou criar a terra, vou dar forma e vou dar alegria. Ele pegou aquela escuridão, criou a luz. Ele pegou aquela terra toda sem forma e criou o globo. Aí disse, precisava de ar, vou criar o ar. Criou a água, criou os animais, criou o homem, Ele deu forma. Então a terra está na presença de Deus pela forma que foi feito. E nós não podemos nos desviar para Deus, porque se nós não estivermos na presença do Pai, nós vamos estar na terra sem forma, na terra vazia. Nós temos que estar na presença do Pai para ter luz, ter água, ter paz. Nós temos que buscar a presença do Pai para que Ele reforme cada vez mais a nossa história, a nossa vida. Ela tem que ser reformada, ela tem que ser feita, e cada vez mais nós agradecemos a Deus, e eu agradeço muito ao nosso Jesus, eu agradeço muito ao nosso Senhor, pela vida que Ele me deu e me restaurou, porque eu poderia ser nada, ser um preso, e não ter família, eu poderia estar lá num canto escuro do mundo, e não, Deus, Ele permitiu, teve piedade de mim, e Ele disse, você vai andar nos meus caminhos, e a sua história será restaurada, como foi, amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus toque no coração de cada um de nós, para que nós sim possamos levar a palavra dEle, que nós colocamos o nosso rosto no pó, exaltar e glorificar o nome dEle, porque com a presença de Deus em nossas vidas, nós podemos cada vez mais trabalhar para Ele com carinho e com amor. Eu iria acabar agora, pastor, em 1 minuto, só para reforçar uma situação.
há um mês atrás, perguntaram para mim: Doutor Raskin, por que o senhor trabalha de graça para a igreja? Eu não trabalho de graça para a igreja. Deus, Ele me recompensa tanto, que não tem ninguém nesse mundo que explique. Tudo aquilo que eu faço com amor para Cristo. Tudo aquilo que eu faço aqui é para Deus, não é pelo dinheiro, não é pelo homem, porque eu sei da situação que Sara passou e está passando. Mas Deus disse: vai e faça, e não cobre, porque eu vou te recompensar. Deus determinou na minha vida, na minha história, que eu fechasse o meu escritório e viesse trabalhar para Ele. E aí as pessoas pensam: como que eu vou fechar o meu escritório e quem vai pagar minhas contas, se eu estou trabalhando de graça? Aí, enlouqueceu? Não, eu não enlouqueci. Deus me disse: faz que eu te recompenso. Nada vai faltar na sua vida, nada vai faltar na sua história. E você vai e diga o que aconteceu. Mostre para esse povo que a sua vida foi reformada, ela foi modificada por Cristo Jesus. Porque quando Ele determina a vitória na sua vida, minha irmã, creia, acredite, porque Jesus, Ele não abandona os seus filhos, como não abandonou a mim. Tem pessoas que não conseguem entender, tem pessoas que muitas vezes ficam pensando: este homem o que quer? O que ele está buscando? Ele está buscando status? Ele está buscando o que naquela igreja ali? Eu estou buscando a presença de Deus na minha vida. Aquele que pensar, quando eu tinha o meu escritório aberto, eu tive meses de estar sem dinheiro. Quando eu fechei o escritório, nunca mais me faltou nada. Deus me colocou tudo. Ele sanou os meus problemas. Ele não permitiu com que qualquer tristeza viesse tocar no meu coração. E quando Ele tira aquele processo da minha frente, Ele não está tirando para me prejudicar. Ele está tirando um problema da minha vida para que eu não sofra por aquilo. E aquele dinheiro que viria não me fará falta, porque Ele me deu em dobro. Jesus está me dando em dobro, em triplo, porque a minha vida foi reconstituída por Ele. E eu caminhei sim na presença dEle, e eu continuo caminhando na presença dEle, e aprendi a caminhar na presença do Pai com a minha esposa. A minha esposa me mostrou o caminho correto. A minha esposa me disse: vem aqui que eu vou te mostrar como se faz. Porque às vezes a pessoa, um homem, fica achando: não, eu sou um homem, eu sou marido, eu sei fazer. Não, eu não sabia fazer, eu não era nada e não sou nada na presença de Deus. E ela me disse: eu orei por ti 7 anos, eu busquei sim a presença de Deus por ti, e Deus permitiu com que eu fosse recuperado, voltando para a casa do Pai, e fazendo a trajetória com que Ele queria. Ele me usou, trazendo para cá, e disse: a sua história será refeita, a sua história será trazida a todos os cantos. Muitos daqueles que baterem nas suas costas e disserem: oi meu amigo, você não tem a importância com isso, porque o único amigo será Deus.
o único que está do seu lado será Deus. E não chore por aquilo que você vai ouvir, porque eu posso sim te dar vitória. Eu posso sim, eu Deus, posso sim te dar um rumo na sua vida, mas este rumo é pela vontade do Pai. E não tenha dúvida, não tenha dúvida, a dúvida, ela vem como o ladrão da sua fé. A dúvida, ela te rouba a presença de Deus. Não tenha medo, não tenha medo, porque eu estou contigo. E Deus também me disse, meu pastor, Deus também me disse uma situação que um dia eu comecei a pensar: mas como eu sou bom, eu sou bom. Eu pensei comigo: pô, eu sou advogado, eu sou pastor, eu sou professor de uma universidade, dou aulas para concurso. E Deus disse para mim assim: Márcio, disse para mim acordado, não foi em sonhos. Quem já teve a presença de Deus falando consigo vai entender. Eu senti fazer assim no meu braço: ei! E eu olhei para um lado, olhei para o outro e escutei: você não é nada. Quando você tiver esse sentimento de eu sou, eu te quebro inteiro. Você, Raskin, não é melhor do que o porteiro, não é melhor do que o faxineiro. Nós somos iguais. Não tem pastor e não tem auxiliar. Você trabalha para mim e é meu empregado. Não pense que você é alguém, porque você não é. E naquele momento eu acordei para a vida e pensei: realmente eu não sou nada. Realmente a minha vida, ela tem que ser reformulada. E a dúvida, ela tem que sumir da minha vida. Aí as pessoas tentam entender a minha história. A minha história é simplesmente caminhar com o Pai, caminhar na presença de Deus. A minha história é poder glorificar e exaltar Deus, como cada um de nós temos que louvar e glorificar o Pai. Nós não podemos abaixar as nossas cabeças, mas também nós não podemos empinar o nosso nariz, porque nenhum de nós é nada. O único que é o Todo-Poderoso, o único que é o Deus do impossível, o único que é aquele que tudo pode, é Jesus. Você já parou para observar que a maioria das pessoas que precisam de um milagre, ela conquista este milagre pela fé? A fé é você acreditar naquilo que Deus está te dando. A fé é o que busca o nosso caminhar. A fé é quando nós estamos na presença de Deus e nós vamos em busca, trabalhando cada vez mais e permitindo com que Deus nos use. A fé foi aquilo que curou o cego, que simplesmente pediu a Jesus: Jesus, eu quero enxergar. Jesus disse o quê? Enxergue, e está resolvido. A mulher do fluxo de sangue correu atrás de Cristo, e simplesmente por um toque, ela foi curada. Ela tinha 12 anos de sofrimento, de tristeza, de angústia na sua vida. Deus simplesmente disse: estás curada, mas foi curada pela fé, porque ela foi até Cristo sabendo que a fé curaria ela. E cada um de nós que estamos na presença de Deus, nós podemos alcançar os nossos objetivos, acreditando em Deus,
Nós podemos acreditar sim, porque Ele vai permitir nas nossas vidas mudanças, e você tem que crer cada vez mais, buscando em Deus a fé. E a vida do homem sem Deus, ela pode estar, como eu disse no início, lá atrás, como se fosse aquela pedra, aquele momento aonde a pedra estava vazia, a pedra estava escura, e a nossa vida não pode mais estar na escuridão. A nossa vida tem que estar hoje sendo clareada pela luz de Deus, iluminada pela luz de Deus. O Senhor não decepciona aquele que entrega a sua vida nas mãos dele. Podemos deixar tudo na direção de Deus, tudo na direção de Deus, e crer que o Todo-Poderoso completará a magnífica obra que começou a fazer em nossas vidas. Tudo aquilo que nós venhamos buscar em nossas vidas, permita que a história possa ser refeita. Irmãos, eu convido a todos que se ponham de pé. Todos que se ponham de pé. Nós hoje aqui vamos fazer uma oração fervorosa, uma oração que você vá sair daqui abençoado para Deus, por Deus. Uma oração que vai tirar a sua tristeza, vai tirar a sua angústia. Uma oração que vai renovar a sua vida, a sua história. Se você veio pedir para Deus que tire a enfermidade da sua vida, essa enfermidade vai cair por terra agora. Se você veio pedir trabalho para a sua família, creia, porque essa semana Deus vai dar trabalho para o seu filho, para o seu marido, para você. Tudo aquilo que você vem buscando, você vai receber aqui, hoje e agora. Eu sempre digo que a oração feita aqui em cima depende da fé com que você tem, a fé que você receberá. Eu gostaria de pedir aos cantores que viessem aqui para louvar o hino, e eu gostaria de convidar as pessoas. Eu não sou aquele que convido quem quer, eu quero convidar todos vocês para que venham na frente, porque a oração de Deus nesse momento, ela vai reformar a sua vida e sua história. Venha, meu irmão, venha na frente. Eu não estou convidando este ou aquele, eu estou convidando que venha receber a oração de Deus, venha reformar a sua vida. Venha cada um de vocês aqui, venha na frente, venha, porque eu creio que Deus vai mudar a sua história. Vem, meu amigo, Deus vai fazer milagre na sua vida. Cada um de vocês, lá atrás, pode vir aqui. Permita com que Deus use os nossos obreiros aqui para orar por cada um de vocês. Não fique longe, venha para cá, venha para frente. Esses irmãos que estão aí atrás, Deus vai fazer história, vai fazer milagre. Você vai contar a cada pessoa que está, seu vizinho, ao seu redor, seus familiares. Conte para ele o que Deus fez na sua vida. O milagre vai acontecer. Eu creio. Venha cá, venha cá. Eu acredito, creio que Deus, Ele movimentou a minha história, a minha vida, vai fazer isso na sua. Irmãos, há alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus? Tem alguém aqui que está fora da presença do Pai? Venha comigo. Ou alguém aqui gostaria de fazer um renovo na sua vida, na sua história? Meu irmão, minha irmã, esse de azul com a sua esposa, vem aqui na frente. Aqui, isso, vem aqui na frente. Nós vamos orar pelo casal. Vem cá. Não fique longe não fique, venha a senhora também, vem cá.
pessoas que estão de pé lá, ó. Os padres, venha cá também, senhora. Vem, meu irmão. Vem aqui. Não fique só aí parado, não. Vem cá. Vem cá. Eu vou orar por vocês. Eu vou largar o telefone, o microfone, e vou aí embaixo orar por vocês. Venha. Vamos permitir. Abra seu coração. Abra seu coração. Abra seu coração. Permita que sua história seja mudada hoje. Oh, glória a Deus. Canta lava suriandrias. Muda sim, Senhor. Venha, meu irmão, venha. Eu sei que o seu coração quer vir. Eu sei que o seu coração está pedindo. Oh, Deus, venha cá. Não fique aí. Não fica aí, não. Vem aqui comigo. Meus irmãos, vamos orar por elas. Meu pastor, ore lá. Vamos orar. Ora lá por eles. Oh, Jesus amado, vamos orar por cada um de vocês. Vem aqui, minha irmã. Não fique aí afastada. Estar nos caminhos
pois Deus não esquece de ninguém. Deus está sobre nós, Ele está vivo, Ele está nesse lugar. Então creia, leva a bênção para a sua